é discutida em audiência pública na Câmara de Votorantim. Em CPI na Câmara de Sorocaba, vereadores denunciam a falta de merendeiras nas escolas municipais. Lista telefônica de Pilar do Sul é feita com apelidos da população. Aqui em Pilar é conhecida como Regina Sapo mesmo, não tem como. Olá, boa noite. E a saúde também é assunto no Noticidade de hoje. Neste fim de semana acontece o segundo dia da campanha de vacinação contra a paralisia infantil e o sarampo. E sobre esse assunto nós vamos conversar com o Pedro Leão. Boa noite, Pedro. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que acompanham o Noticidade. Essa campanha começou no dia 8 de novembro e vai até o dia 28. E nós vamos conversar ao vivo com a diretora regional da Vigilância Epidemiológica para passar orientações aos pais que ainda não levaram os filhos para vacinar. E nós também vamos abordar outra vacinação contra a coqueluche, que é voltada para as gestantes. É daqui a pouco. Hoje foi o segundo dia de oitivas da CPI da merenda em Sorocaba. Vereadores apresentaram os relatórios das vistorias que foram feitas em escolas. Pela manhã, uma discussão entre parlamentares chegou a interromper a sessão ordinária. Vereadores da Comissão de Educação apresentaram relatórios das vistorias feitas em uma escola e em 2 centros de educação infantil do município. Nos 3 locais, os problemas apontados eram semelhantes, como o número pequeno de merendeiras para grande quantidade de alunos e a falta de produtos. Nós constatamos que existe uma tremenda falta de gestão no sentido da distribuição da alimentação, falta de mão de obras, de merendeiras nas escolas que nós visitamos, enfim, o contrato da empresa que fornece a alimentação com a prefeitura, ele não está sendo cumprido. Para o presidente da CPI, as denúncias mostram a falta de fiscalização da prefeitura. Quem está fiscalizando a quantidade entregue e também a qualidade dos alimentos são as próprias merendeiras que fazem isso com boa vontade, mas na verdade elas são funcionárias da própria empresa que compra e que deveria entregar nos prazos adequados. Na semana que vem, integrantes da CPI irão até o GAECO, grupo do Ministério Público que combate o crime organizado. Promotores investigam licitações de prefeituras da região para a contratação de empresas que fornecem a alimentação. E no dia 9 de dezembro está marcado o depoimento aqui na Câmara do diretor da ERJ, a empresa que atualmente fornece a merenda nas escolas de Sorocaba. Promotores da cidade também enviaram 12 caixas com milhares de páginas de processos sobre cartéis nas contratações. Vereadores aprovaram ainda um requerimento cobrando da prefeitura explicações sobre uma suposta rescisão de contrato com o governo do estado. O executivo de Sorocaba deixaria de pagar o fornecimento de merenda para escolas estaduais. Nós estamos questionando nesse requerimento também os valores que a prefeitura deixará de arrecadar, de pagar ao serviço prestado nas escolas estaduais. Sabemos que é um número pequeno de escolas, não é tão grande, então nós estamos querendo que a prefeitura informe qual é esse valor que ela será beneficiada com o rompimento do fornecimento da merenda escolar. Fora da CPI, mas ainda na Câmara, uma discussão entre parlamentares chegou a interromper a sessão do Legislativo. O assunto era a diminuição de vagas em creches em Sorocaba. De ânimos exaltados, Irineu Toledo, de terno preto, foi tirar satisfação com José Crespo, de terno marrom. Outros vereadores precisaram apartar a briga. Crespo era contra a presença de um assessor no plenário. Não se meta com regimento! Não se meta com regimento! Não se meta! Eu não tenho medo de você! Que feio, hein? Olha, por meio de nota, a Secretaria de Governo e Segurança Comunitária informou que não existe rescisão do convênio com as escolas estaduais sobre a merenda. O que ocorre é que a Prefeitura quer rever o atual convênio. E ainda hoje, na Câmara de Sorocaba, foi criada a CPI para investigar a situação financeira do Hospital Evangélico. Com o fim do convênio entre a Prefeitura Municipal e a unidade, haverá perda de 36 leitos de internação a partir do dia 28 deste mês. E em Votorantim, uma audiência pública na Câmara Municipal foi realizada para discutir a situação dos níveis da represa de Tupararanga, que abastece 7 cidades da nossa região. A pior estiagem do último século, de acordo com ambientalistas, secou as margens da represa de Itupararanga.
As pedras antissubmersas estão à mostra. É o resultado da seca que atinge a várias partes do país. Itupararanga abastece quase 1 milhão de habitantes de 7 cidades da região. A situação ainda não é classificada como alarmante, mas requer atenção do poder público e dos moradores. O alerta foi decretado nesta audiência pública, convocada pelo presidente da Câmara dos Vereadores de Votorantim. Questões como investimento, preservação e mudanças no clima foram debatidas. Nosso pensamento aqui é expandir, esse assunto com a região, com os órgãos que representam, a questão da água, para que a gente possa dar até uma tranquilidade para a população. A mesa foi composta por políticos, representantes das prefeituras de Votorantim e Sorocaba, do SAI, da concessionária de águas de Votorantim e da Agência Reguladora de Serviços Públicos, órgão responsável por fiscalizar o abastecimento no município. No plano de saneamento de Votorantim de 2011, apontava que nós tínhamos 48% de perda de água no município, mas a realidade, o pente fino que foi feito pela concessionária Águas de Votorantim, em 2011 também, estava apontando para 58% de perda. Atualmente, nós temos 38% de perda em Votorantim. O diretor de operações de água do SAI frisou a importância da represa para Sorocaba e o trabalho realizado para evitar perdas ao longo da distribuição. É o nosso manancial mais importante e até em virtude disso a gente faz um programa diário de verificação das adutoras, das 4 adutoras que fazem a transposição de água até a ETA do Cerrado. As lideranças concordaram que é preciso melhorar a gestão do meio ambiente e reforçar a conscientização de todos sobre o uso racional da água. As ações não vão acabar com o problema, mas podem amenizar a crítica situação. Nós temos que garantir a proteção das matas, das nascentes, e conservar as áreas de preservação permanente, aumentar as unidades de conservação, garantir um uso e ocupação do solo ordenado para que a gente tenha efetivamente água com quantidade e qualidade. A Votorantim Energia, por meio de nota, disse que não foi convidada para a audiência e sobre os níveis da represa de Itupararanga informou que o atual volume de água não representa risco. Por conta de imprudência no trânsito, uma pessoa morreu e outras 6 ficaram feridas em 2 acidentes hoje cedo na rodovia Bungiro-Nacal, em Ibiúna. De acordo com a polícia rodoviária, nos 2 casos, os condutores dos veículos tentaram fazer ultrapassagens em local proibido. Em um dos casos, o motociclista foi atropelado por um veículo e morreu na hora. O Ministério Público deve ouvir amanhã os 3 adolescentes suspeitos de serem os responsáveis por incendiar a Escola Municipal André Franco Montoro, em Campo Limpo Paulista. Hoje, 2 professoras foram ameaçadas por um deles e abriram boletim de ocorrência. Na última sexta-feira, a polícia apreendeu o menor de 14 anos que confessou ter ateado fogo na escola para se vingar de uma merendeira. Outros 2 adolescentes também foram ouvidos. Todos foram liberados. No dia do incêndio, moradores do bairro e pais e alunos ajudaram a conter as chamas. Uma sala, a biblioteca e alguns documentos foram perdidos no incêndio. As aulas já foram normalizadas. Em Jumirim, a população vive a expectativa de novas eleições para prefeito e vice-prefeito. A situação inusitada começou depois da cassação do executivo em julho deste ano. Os quase 2.400 eleitores da cidade escolherão o próximo ocupante da prefeitura na eleição marcada para 7 de dezembro. Isso mesmo, ainda não tem campanha pela rua, mas Jumirim vai às urnas novamente. Quem vencer vai ter pela frente o chamado mandato tampão. Vai governar por menos de 2 anos, do início de 2015 até o fim de 2016, para quando estão marcadas as eleições municipais, dessa vez no Brasil inteiro. Quem governa agora é o interino Luiz Antônio Gardenal, que era presidente da Câmara. O prefeito eleito em 2012, Ademir Nascimento, e o vice, Edson Lisboa, foram cassados em julho por 6-3 na Câmara, sob acusações como superfaturamento no show e contratação irregular de transporte escolar. Eles negam essas denúncias e ainda recorrem.
o que pode até anular o novo pleito. Eles não tiveram interesse na nossa contestação e muito menos nas provas, né? Eles tinham a maioria na Câmara, decidiram pela cassação e colocaram em votação e ganharam. Eu tenho esperança ainda que a gente consiga um resultado, uma vitória em segunda instância. A esposa do prefeito cassado e ex-secretária de Promoção Social é uma das candidatas e se compromete a prosseguir com as propostas do marido. Nossas principais propostas são as casas populares, geração de empregos para as mulheres e melhorias na saúde, que nós precisamos, que é algo muito importante, né? Benedito Tadeu Fávero tenta o 4º mandato, o primeiro fora de época. A promessa é de recompor as contas do município. Nós vamos continuar o trabalho que está sendo feito pelo prefeito interino, de retomada da situação financeira, das condições financeiras normais do município. Além das candidaturas rivais, a própria eleição divide a cidade. Vamos colaborar, vamos ter uma eleição e pôr o prefeito certo, né? Eu acho que não devia ter. Por que não? O que tava, deixava. E quem ainda está indeciso tem pouco tempo para escolher. Tem pouco tempo, mas vou pensar ainda. A Vigilância Sanitária de Sorocaba registrou hoje um boletim de ocorrência de falsidade ideológica contra o Laboratório de Análises Clínicas, que foi interditado na última sexta-feira. Segundo a Polícia Civil, a vigilância constatou, olha que absurdo, que mesmo com todos os equipamentos quebrados, todos, ou em manutenção, os laudos de exames de sangue eram emitidos. A unidade atendia as UPHs da Zona Oeste e Norte e, segundo a Prefeitura, um novo laboratório vai ser contratado.